Se você não fizer aquilo que Deus espera que você faça, você fracassou. Com essas palavras, o pastor Josué Valandro Júnior deu o tom da Conferência Atitude Brasil 2025. A conferência tem como propósito ajudar cada participante a compreender e cumprir sua missão. São 2 dias muito intensos e, por isso, a Igreja Batista Atitude preparou o local para receber milhares de pessoas, oferecendo uma programação rica em louvor, oração e ensinamentos da Palavra de Deus. Nesta edição, os momentos de adoração ficam por conta de Lucas Agostinho, Disco Praise, Ministério Atitude e André Leono, trazendo um repertório que combina os sucessos mais recentes da música cristã como clássicos que marcaram gerações. Na palavra, Abe Uber, Bispo Mano e os pastores Danilo Figueira, Juliano Loureiro, Rubem Teixeira, Domingos, Pedro Vux e pastora Mari Machado. O evento conta com uma ampla praça de alimentação, estacionamento gratuito, um espaço para aquisição de artigos evangélicos e muito mais. Eu sou Priscila Brito, já começou o Bem Mais no Ar aqui na Bem Mais TV, a TV da sua família. Cristina, se você pudesse tirar assim, um dia para almoçar com qualquer personagem bíblico, quem seria? Jesus, com certeza, Jesus. E depois Davi. Depois Davi. Davi. Se vocês pudessem tomar um café com qualquer personagem bíblico, sem ser Jesus e Davi, porque já foram, quem seria? Paulo. Paulo, e por quê? Porque ele é um grande missionário, visão maravilhosa, né? De espalhar o Evangelho, a Palavra de Deus. Então, memorável. Eu falo com a? Aline. Aline, eu sou Priscila. Aline, estamos aqui no jornalismo Bem Mais no Ar, da Bem Mais TV. Eu queria saber qual é a impressão que vocês estão tendo da conferência. Que motivou vocês a participarem e de onde vocês estão vindo? Então, nós estamos vindo de Araruama, né? O que motivou realmente é esse gás que a gente tem no serviço, né? Em servir a Deus. Então eu vim em busca de respostas de Deus, confirmação para o ministério. E você, com quem você conversaria assim por 1 hora na Bíblia? Eu acredito que Jó. Jó? Eu acho que para compreender mais como que foi passar por tudo aquilo que ele passou, né, a lição que ele tirou, acho que seria uma conversa muito interessante. E o que você está achando da conferência? Muito boa, muito boa. Eu tenho altas expectativas para as próximas mensagens. É a sua primeira vez aqui? Minha primeira vez. E aí, tá gostando da estrutura, a palavra? O que mais chamou a atenção? Tô amando. O que mais me chamou a atenção foi até ontem eu não estava aqui, né? Mas a pregação de hoje, a orientação do servir, o direcionamento, tá sendo sensacional. Agora, gente, esse momento aqui é um momento que a galera tira para almoçar, né? É aquele intervalo e tudo mais. Se você tivesse que pedir para Jesus multiplicar qualquer coisa do seu almoço hoje, o que seria? Aquela carne assada que tava maravilhosa. Obrigada, tá? Você a? Obrigada. Karine. Karine, obrigada. Boa conferência. Gente, seguimos aqui acompanhando a conferência Atitude Brasil e olha, ao meu lado a pastora Cláudia Freitas e a Fernanda, gestora de eventos. Vocês já devem ter acompanhado, o rostinho da pastora Cláudia já é semelhante. O da Fernanda é novo e a gente vai contar essa história porque, ao que tudo indica, ela vai aparecer bastante aqui com a gente, né, pastora? Conta pra gente, houve uma transição aqui, hoje a senhora é pastora de ministério, voluntariados. Como foi para a senhora passar essa responsabilidade para a Fernanda? Então, foi muito fácil, porque na verdade a Fernanda, ela já trabalhava comigo, já era o meu braço direito, então ela já tinha toda a expertise. E quando eu transicionei agora realmente para a questão eclesiástica, a parte pastoral, ela estava mais do que preparada, né? Então, para mim é uma alegria muito grande a gente fazer
com que gere um legado, para que as coisas continuem acontecendo. E olha que coisa linda, a conferência está incrível e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nesse tempo. Agora, vamos aqui para Fernanda, gente, que recebeu o bastão. Fernanda, como foi receber esse convite? Bem, eu fiquei muito feliz e honrada pela oportunidade de estar semeando aqui na Igreja Batista Atitude. E para mim essa conferência tem um gostinho especial, sabe? Porque a primeira vez que eu estive na igreja, das primeiras vezes, foi na Conferência Atitude Brasil, se eu não me engano, dia 2021, 2020, eu não lembro bem, porque a pandemia deu, né, uma confundida na gente, né, com relação à data. Mas foi na Conferência Atitude Brasil inabalável. E eu vim e recebi muito, e fui transformada naquela conferência. Depois de um tempo eu comecei a servir, fui voluntária na igreja por um tempo e tal. E assim, sempre com muito amor, né, servindo. Até que veio o convite para trabalhar na igreja, que já foi uma super honra para mim. Quando eu recebi essa responsabilidade, né, de estar à frente dos cultos e eventos, eu falei, gente, o primeiro evento é a Conferência Atitude Brasil. Então tem um gostinho muito especial, eu estou muito feliz de ver até onde nós chegamos, né, até aqui, porque eu acredito que a gente vai crescer ainda mais. E fica o convite para que você venha e receba um pouquinho disso também, porque é muito gostoso, gente. Tá muito lindo, tá tudo muito lindo. Gente, a conferência são 2 dias intensos de palavra, ministração, oração e aquele nervosinho ainda tá aí na barriga, já passou? Não, na verdade, por enquanto, só tem dor nas pernas. Andando pra lá e pra cá. Andando pra lá e pra cá, não para. E assim, a adrenalina tá a 1000, mas daqui a pouco passa e a gente consegue ir colocando as coisas nas suas caixinhas, mas tá muito legal sentir isso tudo. Fernanda, obrigada. Pastora, obrigada. Os voluntariados estão aí em peso, né? E estão curtindo muito também. E é uma honra poder estar fazendo esse trabalho com eles, porque eu fiz uma sala para eles terem as refeições, honrando. Quero ser voluntária. Honrando porque eles são a engrenagem da igreja, né? Então eu fico muito feliz deles estarem, além de receber as ministrações, estar servindo, que é uma honra. Por isso que o nosso ministério se chama Like Jesus, que é como Jesus. A alegria de conversar agora com o Ronaldo, responsável pelo comercial da Igreja Batista Atitude. E vocês sabem que esse stand, o pessoal participar aqui é muito comum, mas tem algo muito inovador, né, Ronaldo? Parece que vocês colocaram o stand na edição deste ano bem de cara para o povo. Como é que foi essa ideia? A intenção foi fazer a interação cada vez maior do público com os nossos participantes, com os nossos apoiadores, com os nossos patrocinadores. Então, essa interação público e patrocinador dessa vez foi cada vez maior. Os nossos expositores, os nossos patrocinadores que têm apoiado o nosso instituto, têm apoiado a nossa creche, o nosso centro terapêutico, eles estão felizes de estar podendo proporcionar ainda mais uma interação com o nosso público. Ronaldo, você falou sobre a creche, tem outros institutos aqui, eu estou vendo ali a UniAtitude. Fala um pouquinho desses projetos que estão sendo apresentados aqui para o público, para a gente. Sim, nós temos o nosso instituto, né, que vem apresentando de uma forma cada vez mais diferenciada a nossa universidade, o nosso querigma, né, a nossa faculdade teológica. Ela vem apresentando, nós temos o stand também do nosso musical, que, como até brinca o nosso pastor Josué, é um padrão Broadway. Então, assim, as pessoas elas podem estar ali fazendo a inscrição para o musical também. Nós temos também o nosso instituto, que está apresentando também todo o suporte com apadrinhamentos para as nossas crianças e mostra também da transparência de todo o trabalho, de todo o serviço que é feito dentro do nosso instituto. Sem contar a nossa cafeteria especial que nós montamos aqui para dar um suporte ainda melhor e os nossos patrocinadores como Emaús, como a Atos, como a E-Inscrição, que estão aqui também apoiando essa grande obra. Então, assim, eu estou muito feliz. O pastor Josué ontem rodou aqui, está muito feliz com esse espaço. Nós precisávamos dar esse espaço bacana, bonito,
não apenas para a nossa igreja, mas para o público que vem assistir a nossa programação. Agora, Ronaldo, café é relíquia, hein? Tá sendo um item de ouro. Foi tranquilo colocar o café ali para vocês? Com certeza, né? Falar em café tá complicado, né? Tá complicado falar em café, mas aqui está sendo bênção. Amém. O café ele não pode ser um problema para o reino de Deus, ele tem que ser uma solução. Então o pastor José inclusive esteve ali, tomou um cafezinho, foi bênção e assim, venha ser um parceiro Atitude, venha apoiar, venha incentivar tudo aquilo que a Igreja Atitude vem fazendo e crescendo a cada dia. E o mais importante é que você não vai estar apenas investindo em um negócio, você vai estar investindo no crescimento do reino de Deus. Ronaldo, muito bacana. É um espaço, né, em que as pessoas que estão assistindo de casa realmente podem ter interesse de vir, querer mostrar a marca, e justamente isso que eu ia lhe perguntar. Como que elas podem fazer para vir exibir, ser um parceiro de vocês também? É um projeto que atende as pessoas aqui do lado de fora da igreja, né, nos momentos de intervalo. É legal a gente destacar isso, né, porque as pessoas podem acabar confundindo. Como é que elas podem fazer para poder participarem aqui? Elas podem entrar em contato comigo no 21 98481 1915 ou por e-mail comercial@ibatitude.com.br. Pode entrar em contato comigo que vai ser um prazer bater um papo, conversar, explicar todo o projeto comercial da Igreja Batista Atitude e ter você junto com a gente no próximo evento. Vai ser um prazer te mostrar e da próxima vez ter você aqui, ó, ao redor de toda essa galera. A gente conversa agora com a Gisele, diretora do Uni Atitude, mas você deve estar em casa se perguntando o que é esse Uni Atitude, e a gente vai tirar essa dúvida aqui com a Gisele. Gisele, conta pra gente o que é a Uni Atitude. A Uni Atitude é o braço educacional da Igreja Batista Atitude. Nós somos uma universidade corporativa e nós desenvolvemos projetos educacionais para atender todas as necessidades da nossa igreja. Hoje, mais de 80 igrejas. Gisele, esse parece ser um momento muito legal para a Uni Atitude, porque nós estamos em uma conferência que dá o tom da seguinte forma: olha, a gente precisa fazer aquilo que Deus quer, e para fazer aquilo que Deus quer, a gente precisa conhecer a palavra, né? Exatamente, nós estamos aqui com o stand da Uni Atitude. Nesse stand nós estamos mostrando como que as pessoas aqui, elas podem fazer para conhecer melhor o aprofundamento da palavra. Nós temos cursos livres, temos seminários. Como nós trabalhamos com a parte da educação, a gente segue aquilo que o povo perece por falta de conhecimento. Agora, Gisele, eu estou vendo algo muito bacana ali, que é um teste ministerial para saber o meu dom. Como que funciona isso? Então, nós elaboramos um teste e as pessoas vêm aqui no stand e faz um teste para elas terem uma ideia qual é o dom que Deus deu para ela, que ela pode aplicar no ministério. Se ela tem um dom de profecia, se ela tem um dom de ministrar, de ser mestre, evangelismo. E esse teste está sendo ofertado aqui na Uni Atitude. Agora, para quem não veio, tem algum espaço lá no site de vocês para a gente fazer esse teste? Nós estamos com o Instagram Uni Atitude e nós vamos colocar lá então o teste para quem não veio fazer. Aqui, quem está fazendo vai ter que concorrer a um grande brinde. Mas tem mais uma novidade na Uni Atitude, não é isso? Ah, sim. Depois de mais de 5 anos como universidade corporativa, nós finalmente conseguimos esse ano o reconhecimento para o ano de 2026, nós de fato entrarmos na esfera da educação com a nossa faculdade. Então já nós teremos novidade, nós teremos a Faculdade Atitude totalmente cristocêntrica. A gente tem a alegria de conversar com a Sueli, ela que é do administrativo do Instituto Assistencial Atitude. Falei certinho, Sueli? Sim, falou. Sueli, agora eu quero conhecer mais sobre o Instituto Assistencial Atitude. A gente sabe que é um trabalho mais voltado para o social, né? Sim. Mas eu queria que você explicasse na prática. Se eu chegasse aqui, Sueli, quero saber, cheguei agora aqui na igreja, como é que eu faço para conhecer o Instituto? O que vocês fazem? O Instituto Assistencial Atitude, ele é o braço social da Igreja Batista Atitude. Então nós cuidamos dos projetos sociais. Dentre eles, a gente tem os mais em evidências hoje, que é a Creche Novos Sonhos e o projeto Mais Que Vencedores, que é uma comunidade terapêutica.
para atender pessoas com dependência química, né? E temos outros projetos também, né, que a gente tem o Transformação, projeto de esporte. Nós temos também o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, às famílias das crianças da creche. E temos também o projeto Ação Uma Mesa para Todos, que é realizada na Páscoa e no Natal. Essa ação é realizada com pessoas, né, em situação de rua, são 100 pessoas em situação de rua. E geralmente nós trabalhamos com um público de voluntário também muito grande, que é de 150 a 200 voluntários no mínimo. Eles passam um dia conosco. Uma Mesa para Todos é um dia de oportunidade que essas pessoas têm. Então esse dia de oportunidade elas recebem um café da manhã, corta cabelo, faz barba, toma banho, troca de roupa. Tem uma ceia, um almoço para eles, onde eles têm a oportunidade de sentar à mesa com os voluntários e almoçar com os voluntários. Eles assistem o especial de Páscoa ou de Natal, que é apresentado na igreja, e depois eles retornam novamente para a gente fazer o fechamento. Mas além disso, a gente tem a Fundação Leão 13 conosco, que emite a identidade, né, o RG, e temos também os encaminhamentos realizados pelo assistente social, que aí são encaminhamentos para a comunidade terapêutica, para aqueles que desejarem, né, um encaminhamento para fazer um tratamento, né, para quem tem a questão do vício. Nós encaminhamos também para abrigos e também tem o De Volta à Terra Natal, se ele quiser. Agora, Sueli, qual o panorama que você faz de 2024 para 2025? Você que trabalha no administrativo, a demanda cresceu, o apoio ao Instituto cresceu, como é que você avalia isso? O Instituto, ele cresceu muito rápido, né, desde seu início. Lá no finalzinho de 2019, o Instituto ele teve um crescimento enorme, principalmente agora, né, em 2024 para 2025, onde nós temos os nossos números aqui. A gente tem, né, esse folder que tem alguns números que a gente está distribuindo para as pessoas que estão aqui no evento. A gente conversa agora com o diretor do Instituto Assistencial Atitude. Elmo, tudo bem? Tudo jóia. Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Elmo. A gente bateu um papo ali com a Sueli do administrativo. Ela explicou para a gente um pouquinho o que é o Instituto, o que acontece. Mas eu gostaria de saber do senhor. O senhor que é o diretor, chegou agora, né, na direção do Instituto. O que o senhor almeja colocar em prática dentro do Instituto ou então dar continuidade àquilo que já está funcionando? Então, a gente sabe que esse Instituto nasceu no coração de Deus. E todos os projetos que Deus tem para a gente realizar aqui na Terra, a gente quer fazer com excelência. Um deles, que já está saindo do forno, é o Centro de Formação Olímpica Atitude. Um complexo esportivo anexo à nossa creche, que além de ter a creche para as crianças, nós teremos vários projetos sociais na área do esporte, na área da música. Então é implementando o que já existe e levando as crianças para outros ambientes para que elas cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo. Vocês notam então que a importância das crianças estarem expostas a bons ambientes, a boa cultura, isso é essencial para a transformação, não apenas estar na igreja, mas a cultura? Sem dúvida. Esporte, eu costumo dizer que é um tripé, com 3 S. Espiritualidade, esporte e educação. Quando a gente trabalha essas 3 frentes, a gente potencializa as crianças, a gente abre oportunidades para elas. O esporte, ela precisa do próximo. Ela vai respeitar a autoridade. Ela também pode aprender a conviver com regras, com objetivos. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. A gente está sonhando muito com esse complexo e a boa notícia é que imediatamente as obras já vão se iniciar. A partir do mês de abril já temos o projeto, já temos os estudos da área e agora nós vamos iniciar essa grande obra, mais uma para o nosso Deus. Elmo, que possa dar tudo certo, exclusiva, né, aqui para Bem Mais TV. Exatamente, de primeira mão, saindo do forno aí para nossos telespectadores da Bem Mais TV. Isso aí, obrigada pela exclusiva, Elmo. Valeu, Deus abençoe.
Gente, que alegria poder encontrar alguém, ó, um pouquinho parecida comigo aqui na Conferência Atitude Brasil. Natália, que alegria poder conversar com você. Você está aqui no Preciosa Story, né? A gente vai falar um pouquinho desse espaço, mas eu queria saber, o que você está achando da conferência? Nossa, está sendo incrível, um divisor de águas, sempre é muito bom, né? Então a gente vem com muitas expectativas, até para quem está aqui servindo, para quem vai só assistir. Então, todos os anos eu gero muitas expectativas e sempre surpreende, sempre supera as minhas expectativas. Gente, sotaque bonito da Natália, né? Você é do Rio? Gente, muito puxado. Eu também sou carioca, mas não puxo tanto assim, né? Eu gostei. Natália, agora só pra gente quebrar um pouquinho o gelo, se Jesus tivesse que multiplicar qualquer coisa do seu almoço hoje, o que você pediria para ele multiplicar? Ai, gente, que dúvida. Eu sou da proteína, eu acho que eu pedi um pouco mais de carne. Natália, agora conta pra gente, como é que tá sendo a recepção da galera com Preciosa Story? O que vocês vendem aqui? Nossa, aqui a gente vende tudo relacionado ao ministério. Então a gente tem garrafa, a gente tem óculos escuros, tudo para a mulher sair daqui mais bonita ainda. A gente tem case de notebook, a gente tem as blusas que são todas confeccionadas de acordo com aquilo que a gente está vivendo no ministério. Então a gente aqui tem um universo de produtos, mais os nossos eventos que também são vendidos aqui, como empreendedoras, o encontro de empreendedoras, o encontro das mulheres que correm, né, a parte de esportes. Então a gente tem todo o universo do Preciosa sendo vendido aqui. A mulherada é bem ativa, né? Muito ativa, muito ativa. E a gente empreende, a gente corre, a gente faz vários encontros bem legais. Então aqui você consegue encontrar todo o nosso universo. Agora, o Preciosa Story também tem presença no digital, né? A gente pode fazer compra online, como é que funciona? Pode sim, é só você entrar em contato lá no nosso Instagram que você vai conseguir ver o passo a passo para você ir lá, buscar os nossos sites, saber como é que você encontra em outros pontos de venda também no nosso Instagram, Preciosa, Ministério Preciosa Oficial. Derruba ele, vai! Dá um soco assim, ó. Lá em cima. Lá em cima grita mais alto. Bem forte pra terminar bonito na palma da mão. O jornalismo Bem Mais no Ar segue acompanhando a Conferência Atitude Brasil e ao meu lado alguém lá do meu bairro, São João de Meriti. Bem Mais TV funciona lá, você sabia, pastor? Sabia, com certeza, não só em São João de Meriti, mas em toda a Baixada. O alcance da Bem Mais TV na Baixada é fantástico. É isso aí, gente. Canal, ó, tá passando aí na telinha de vocês os canais que a gente transmite. Pastor, Conferência Atitude Brasil, pastor Josué Valandro Júnior, logo no início deu o tom da conferência. O que você está achando dessa mensagem aí? Para mim é um misto de sentimentos, né? Primeiro porque eu passei por uma enfermidade, fiquei 10 dias no CTI, 18 no quarto, né? Estou em casa e ontem foi o primeiro culto que eu participei presencialmente depois que eu fui internado. Então, assim, algo tremendo. E o céu está baixinho. O céu está baixinho. É um divisor de águas para a nossa vida, pastores, para os supervisores, para os líderes de célula, para as pessoas que estão presentes. E interessante é que dá para você assistir no YouTube e aprender para viver o sobrenatural de Deus, seu desejo de Deus para nós. Exatamente. Pastor, a gente está numa conferência que fala justamente sobre essa atitude que o senhor teve, né? Depois de uma enfermidade, vir poder participar do culto. Você teria mil desculpas e o pastor Josué Valandro Júnior até iria entender, mas o senhor decidiu estar aqui, né? Como que se deu essa sua decisão de vir participar? É um motivo assim de gratidão ao Senhor? O que motivou o senhor a vir? É um motivo de gratidão, em primeiro lugar, é óbvio, é um prazer estar na minha casa, na minha mãe. Outra coisa também, a conferência. O que significa conferência? É você conferir.
é você observar todos os valores da nossa visão e também se alimentar. É isso que me trouxe aqui, vou ficar até o final e Deus está sendo tremendo e vai ser cada dia mais e mais. Perfeito. E ao seu lado está uma pessoa muito bonita, né? A minha leoa, do meu lado durante toda a minha enfermidade. Interessante, por exemplo, eu fiquei 18 dias no quarto. E durante os 18 dias minha esposa não saiu do meu lado, dormindo num sofá. Entendeu? Isso Deus assim trouxe algo muito forte. Deus tem muita coisa para fazer. São João, breve agora vamos começar o Ponte Pavuna e a gente não abre mão. É importante ter a minha leoa do meu lado. Qual o nome da sua leoa? Sandra Oliveira. Eu posso conversar com ela? Pode, deve. Sandra, deixa eu passar por aqui, pastor. Sandra, como é que foi esse período acompanhando o pastor? O que aconteceu com ele? O que foi mais desafiador? Bem, primeiro foi assustador, né? Ele passar por esse momento que a gente não estava esperando, foi algo assim de repente. Ele foi num pneumologista para poder ver uma questão da infecção e lá ele ficou sabendo que era algo cardiológico e precisou ser internado na UTI, assim, muito rápido. Então, assim, foi muito desafiador, né? E assim, eu vi Deus o tempo todo do meu lado, por Ele que me fortaleceu. Eu poderia ter caído naquele momento, pensado, eu não aguento, porque eu estava sozinha com Ele naquele dia. Então Deus me sustentou. Então é importante você se achegar ao Senhor, sabe? Nos momentos bons e nos momentos ruins. Esse é o importante. E é uma situação que muitas famílias passam, né? Muitas mulheres, né, chegam a acompanhar também os seus maridos. Que dica a senhora daria para essas mulheres que estão passando hoje por algo que a senhora há pouco tempo passou? Pois é, eu tenho uma filha que está passando por essa situação que eu passei há alguns dias. E eu estou tendo a oportunidade, né, de estar conversando com ela, explicando o que ela precisa fazer. A fortaleza que Deus pode estar trazendo para a vida dela. Então eu estou tendo essa oportunidade todos os dias, estar conversando, discipulando, falando do que ela precisa para que o seu esposo se restabeleça com mais rapidez. Mas o segredo é ficar pertinho de Deus, né? Amém, só esse é o segredo. Obrigada, tá, gente? Manda um tchau aí para a galera de São João, os membros. Quero mandar um abraço aqui para toda a Atitude São João. Quero aproveitar você que está assistindo essa entrevista, nos fazer uma visita, experimentar uma tempestade de amor. A nossa igreja fica em Vila dos Teles, na rua José Luiz Alves Cavalcante 87, atrás do Patinha, pertinho da prefeitura. Venha viver a intimidade com o céu. Guardamos você. Amém. Jornalismo Bem Mais no Ar conversa agora com o Bispo Mano da comunidade Ademontem. Tudo bem, Bispo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bispo, para a gente poder começar, eu gostaria de saber qual foi a principal mensagem que o senhor passou para os irmãos nessa conferência. Hoje a mensagem que a gente passou é se dedicar a ouvir a voz do Espírito com clareza e a partir disso ouvir o que Deus tem para você e construir a história dele na sua vida. Bispo, nas suas redes sociais, o senhor já declarou uma vez que precisou, por orientação médica, se afastar um pouquinho das atividades na igreja. E eu queria que o senhor falasse agora, nós estamos em uma conferência que desperta essa liderança, que desperta esse chamado das pessoas de cuidar de outras vidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do descanso na vida de um líder. Qual a importância é essa e como foi a sua experiência ao ponto de receber uma orientação médica para poder dar uma pausa? Na época, nós éramos muito novos e a gente havia criado uma imagem de como as coisas aconteceriam, né? E não aconteceu do jeito que a gente esperava, né? Aquilo gerou uma frustração e como eu já havia saído da velha vida, não tinha como voltar, né? Aquele sentimento, poxa, eu estou aqui, parecia o lugar errado, e aquilo foi criando um vácuo dentro da gente, né? E levou a gente ao início num processo depressivo. E a sugestão do médico foi essa, né? Que nós tirássemos 14 dias para descansar, ele usou a expressão que eu esquecesse meu endereço ou usasse a medicação, né? E a partir do aprendizado eu sempre falei para os meus discípulos e
para aquelas pessoas que a gente ministrava, eu falei, entenda isso, você não glorifica a Deus se matando de trabalhar, você glorifica a Deus obedecendo, e Ele te mandou descansar. Você acredita que alguns líderes têm uma certa resistência para descansar? Acredito. A gente vive numa sociedade onde parece que você só tem valor pela tanto de coisas que você faz, pelo ativismo, né? E eu brinco que se o descanso não fosse importante, o Deus que não se cansa não teria descansado no 7º dia. Se até Deus descansou para dar o exemplo, a gente precisa descansar. E o senhor voltou para as atividades, está aí firme e forte, voltou com tudo, né? Voltei, graças a Deus, né? Fazer as coisas de Deus é uma paixão, mas sempre respeitando o limite, né? Bispo, para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar. O senhor já disse que a igreja é como um casamento e que a gente precisa casar com quem a gente ama, né? Como a gente pode identificar assim o nosso lugar, a nossa casa, a nossa igreja? Eu sempre tenho dito que a igreja é boa quando ela te ajuda a conhecer a Deus, né? A gente usa essa expressão conversando com uma pessoa que falava, não, meus pais eram dessa igreja. Eu falei, eu casei com aquela que eu amava, não era com aquela que meus pais queriam. Né? Então a igreja é que nem casamento, você tem que casar com aquela que te ajuda a conhecer a Deus. Não adianta você estar numa igreja que não te leva a isso. Bispo, nos bastidores aqui o senhor nos disse que mora em Petrópolis. Eu queria saber se o senhor sabe que o nosso sinal é transmitido de lá. Não, eu descobri hoje aqui, para mim foi uma grande surpresa e a gente quer ter mais momentos com vocês, né? Uma alegria saber que a gente tem como vizinho gente interessada em divulgar a palavra e transmitir as coisas de Deus. O jornalismo Bem Mais no Ar tem a alegria de conversar com o pastor Juliano Loureiro, ele que fez o pocket aqui da conferência. Foi legal, pastor? Foi sensacional, incrível voltar nessa casa aqui, a gente ama a atitude e essa experiência de estar no altar aqui da igreja, estando muitas vezes no banco, assim, foi algo sensacional para mim, a mão está suando até agora ainda, de tanta emoção de ter participado disso tudo. Pastor, agora durante o seu período o senhor destacou algo muito interessante, que foi sobre a dificuldade que as pessoas têm, na verdade, não a dificuldade, né? As pessoas têm muita facilidade em começar algo, mas têm dificuldade para terminar algo. E alguns especialistas já disseram que esse comportamento tem a ver com incertezas, medo, o medo do fracasso. E aí, eu queria perguntar ao senhor, na sua avaliação, como conseguir concluir um projeto na minha vida que eu, às vezes, não consigo terminar? Como conseguir concluir? Olhando isso sob a perspectiva espiritual, né, a gente vai um pouco diferente daquilo que os especialistas talvez digam. Eles vão dizer que é a força da nossa vontade, é aquilo que a gente quer, e aí planners vão surgir, uma série de programas, mas entendendo que a gente vive para Deus e que o projeto é para Ele, se a gente não tiver debaixo de Deus a direção e pedir direção a Ele e orientação, a gente não consegue concluir. Então hoje que o grande segredo para concluir algo que nós começamos é começar aquilo que Deus quer que nós façamos. Primeira coisa, Deus, tenho que fazer isso? Deus vai dar sinais e confirmações. E se você entra num projeto em que Deus te engajou, a convicção é certa de que se você não deixar a tua vaidade e o teu orgulho falarem mais alto, Deus te impulsiona, você não só termina esse, mas como Deus te levanta para fazer um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto e por aí, ladeira abaixo ou ladeira acima, né? Gente, o tom da conferência é um só, vocês estão percebendo, né? A cada entrevista a gente conversa aqui com os pastores e o tom é esse, pastor, a dependência de Deus, saber o que Deus quer. Agora, falando um pouquinho da sua vida pessoal, durante a sua palavra, o senhor destacou um media training, parece que o senhor participou desse momento e falou sobre a importância dos líderes aqui responderem algumas situações de forma certeira. O que é o media training? Por que o senhor teve que participar desse momento? O Media Training é uma ferramenta de capacitação, principalmente para líderes e profissionais que precisam lidar com a imprensa. Justamente para que você olhe para a imprensa e para os jornalistas e não enxergue do outro lado inimigos, mas enxergue realmente parceiros e pessoas que você precisa dialogar. Mas o que acontece? Muitas vezes quando você é colocado numa situação como essa, você diz coisas que não deveria dizer, você fala coisas que você não queria falar. Então o Media Training ele te ensina a importância de se preparar para os seus desafios. Se o seu desafio é lidar com a imprensa, se prepare para isso. Se o seu desafio é lidar com qualquer outra coisa, se prepare para isso. Se o seu desafio é lidar com as coisas espirituais, Bíblia na mão e se prepare porque Deus vai te usar se você estiver preparado. Pastor, para a gente finalizar, o senhor acredita que líderes devem sempre responder tudo ou há momentos em que o silêncio é a melhor estratégia?
certamente há momentos em que o silêncio é a melhor estratégia. Até porque nem sempre nós vamos ter as respostas para dar naquela situação. Principalmente na posição de liderança, a gente vive situações novas. Muitos momentos o silêncio ele vai falar mais e as atitudes vão dizer mais do que palavras. Por isso nós estamos na Igreja Atitude. Gente, olha só, a gente ia finalizar, mas eu tenho uma última pergunta para fazer para o pastor. Pastor, a gente sabe que a sua igreja está lá do ladinho da Bem Mais TV, do nosso sinal. E aí eu te pergunto, você assiste a Bem Mais TV? Eventualmente, não assisto tanto assim, até por conta da minha dinâmica de trabalho, mas já assisti algumas vezes, mas não sou assim um fiel seguidor não, tô devendo essa. Poxa, pastor, olha só, gente, devendo essa, a gente vai subir sua entrevista, o senhor tá famoso, hein? Tá, Bem Mais não é, é gigante, vai ficar famoso, e aí a gente conta lá com a sua audiência, pastor. Combinado. E da sua igreja também. Amém. A gente segue acompanhando aqui o almoço da galera no intervalo da conferência Atitude Brasil. E eu falo nesse momento com a Mariana. Mariana está aqui na fila. Enquanto você espera, Mariana, fala um pouquinho o que você está achando da conferência. Olha, a conferência ela está sendo maravilhosa, né? A cada preletor que fala, a gente ouve claramente que Deus espera da gente um posicionamento. E não só que a gente comece, mas que a gente dê continuidade àquilo que Ele confiou pra gente. Porque a gente está na igreja, mas como o pastor fala, não é pra gente vir, sentar num banco acolchoado e ir pra casa e viver a nossa vida, mas é pra gente fazer aquilo que Ele confiou pra gente. E eu posso não ser o pastor Josué, eu posso não ser o bispo Mano, mas eu sei que tem alguma coisa, que eu ainda estou descobrindo, que Deus colocou na minha mão para eu fazer. É isso que Deus tem tratado comigo e eu acredito que com cada pessoa que está aqui ouvindo também, disposta a receber essa palavra. O que você está achando da conferência? Conta pra gente. Maravilhosa, maravilhosa. Começou ontem com a abertura, com o nível altíssimo, expectativa altíssima para o dia de hoje. Hoje não foi diferente, então almoçar e voltar. Gente, encontrei um grupo aqui super legal. Quem vai falar comigo é a Franciane. E eu separei aqui uma pergunta muito difícil para ela sobre a conferência. Brincadeira. Franciane, se Jesus tivesse que multiplicar qualquer coisa do almoço de vocês hoje, o que seria e por quê? O que seria do almoço? Eu acho que seria o hambúrguer. As meninas gostam? As meninas gostaram e eu fiquei olhando pra ele, fiquei com vontade de comer. Mas não cheguei a comer, não. Franciane, conta pra gente o que vocês estão achando da conferência. Eu achei maravilhosa. A primeira ministração do pastor Mano, né? Nossa, maravilhosa, muito impactante, eu amei. Vocês vieram de onde? Nós viemos de Volta Redonda. Nesse formato super criativo, a gente vai conversar agora com o pastor Pedro Vux, pastor da juventude da Igreja Batista Atitude. Tudo bem, pastor? Beleza, Priscila. Graças a Deus. Espero que esteja bem com todos também. Vamos lá, vamos conversar, pastor. A abertura da conferência tem a sua voz. E assim, me chamou muita atenção porque é algo muito criativo e traz uma mensagem muito forte. Como é que surgiu esse convite da galera da conferência para que o senhor trouxesse essa mensagem? Eu sempre trabalhei muito com minha voz, Priscila. Eu tenho um timbre meio peculiar, principalmente quando é necessário para colocar numa trilha. E acabou que a galera aqui descobriu isso e eu tenho feito uns off. Então, basicamente, o que eu faço é entender o contexto, né? Eu falei, onde vocês querem chegar com esse vídeo? Eles me explicaram e eu coloquei entonação, coloquei força e espiritualidade na voz, né? Eu acredito que a gente consegue transmitir isso. Então, a ideia é essa mesmo, é ser algo mais apoteótico, mas ao mesmo tempo espiritual e conectado com o que nós somos. Eu acho que a gente conseguiu. Essa espiritualidade que o senhor diz seria algo baseado na palavra de Deus? Sim, e também na convicção da fé.
A gente consegue transmitir na nossa voz o que a gente acredita. Se eu estou com medo, a minha voz vai refletir isso. Então eu tô falando ali de algo que eu tenho certeza, eu tenho fé naquilo. Eu tenho fé que a conferência é aquilo. Então a gente consegue refletir exatamente aquilo no áudio. E pastor, falando de voz e de certeza, eu sei que o senhor vai ministrar aqui na conferência e ontem o senhor, no spoiler aqui com a Atitude TV, disse que provavelmente ministraria uma palavra que foi liberada lá no B1, sendo que, como é que está o coração? Mudou? O que a gente pode esperar, ou aquilo que o senhor tem colocado no coração do senhor para ministrar aqui na conferência? Não, ainda não mudou não, Priscila. Na verdade, eu não escolhi ainda a palavra. Agora é 12h34. Isso vai acontecer? 12h34, vai ser 5 horas. Eu estou em dúvida de 3. Mas vai ser uma que eu já preguei no B1. Eu acho que todo mundo que está aí precisa sentir o que rola no B1. E eu tenho esse privilégio. Eu não estou ali pelo VUCS, eu estou ali pela juventude. Então eu vou potencializar a nossa juventude lá dentro. Perfeito, pastor. E pastor, como os jovens podem colocar essa mensagem da Conferência Atitude Brasil em prática? Desde o início aqui da nossa cobertura, a gente tem sempre voltado para o tom da conferência que o pastor Josué Valandro Júnior trouxe bem logo no início. Se você não fizer aquilo que Deus espera de você, você fracassou. E como que a juventude pode corresponder a isso e cooperar com a mensagem que a igreja está trazendo nesse tempo? Viver igreja em tempo integral. Se a pessoa sai daqui e passa daquele portão ali e deixa de viver, não faz sentido. Então ele tem que permitir isso durar na vida dele, tem que permitir isso ter mais durabilidade para ser verdade na vida dele. Ele não pode sair daqui emocionado, tem que sair daqui transformado. É esse o caminho. E foi fácil para o senhor, na época, não que o senhor seja um idoso, mas na sua juventude, compreender isso foi muito fácil para o senhor? Não foi fácil nem é. Mas como eu sei o caminho, eu aponto ele. Tem muita coisa que eu quero viver e ainda não consigo. Mas saber que eu preciso tomar um remédio e tomar é melhor do que não tomar. Então já estou me medicando para muitas coisas e indicando essa medicação de viver transformado ao invés de emocionado. Falando em indicação, muitos jovens ainda lutam com as incertezas ministeriais e o chamado. Que conselho o senhor daria para quem ainda não sabe qual é a missão que Deus tem para a sua vida? Bom, comigo eu lidei com muitas incertezas e o que me ajudou foi passar por todas as áreas possíveis na igreja. Então eu acho que o jovem tem que estar disponível para servir na igreja, tem que estar disponível para estar aqui fora, para estar segurando uma câmera, ele tem que estar disponível para, enfim, limpar o chão, ele tem que estar disponível para fazer uma missão, para pregar, tem que estar disponível, porque aí o coração dele vai arder por algumas coisas e geralmente, pelo que o nosso coração arde, é para aquilo que Deus nos chamou. Perfeito. Pastor, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço, conta com a gente sempre aí. Obrigado, gente. Poderoso Deus! Conversa agora com o pastor Braz, da Atitude Global Church. Mas, pastor, o que é a Global Church? Canta pra gente. A paz, irmãos. Hoje eu estou como pastor auxiliar. O pastor Deusleno é o líder da Global Church. E a nossa função e propósito é levar a experiência da atitude presencial, que é a sede, para todo mundo. Então, você que está em casa, com o celular, computador, TV, tablet, pode viver essa experiência de célula, discipulado, culto. Então a gente proporciona em qualquer lugar do planeta, se você tiver acesso à internet, hoje até fora do planeta, né? Se você tiver uma internet e conseguir acessar um smartphone ou um aparelho, a gente consegue promover isso para você. A gente sabe que a Igreja Batista Atitude hoje é muito bem resolvida com essa questão de acompanhar os cultos online, mas existem ainda aquele público que ainda, né, fala, Cristo em casa, que não sei o quê. Qual é o impacto da Global Church para as pessoas? O que vocês têm ouvido de testemunho para
que motiva vocês a continuarem com esse trabalho no digital? Então, se a gente for analisar o tamanho da Igreja Global hoje, em membresia com as igrejas campus, nós somos a menor igreja. Nós temos hoje apenas 42 membros. Só que uma igreja tão pequenininha já está plantando uma igreja na Angola. Então lá a gente está ensinando a visão da igreja, célula, capacitando o pastor local. Então a gente consegue iniciar o trabalho no online, mas o nosso objetivo final é que isso se torne presencial. A nossa intenção não é que a pessoa fique para sempre no online, porque em algum momento ela vai precisar se batizar, ela vai precisar ter comunhão com o corpo de Cristo. Então a gente fornece todo esse material, todo esse treinamento para que a pessoa possa fazer essa transição. É óbvio que a gente não vai estimular que a pessoa fique para sempre no online, até porque a gente sabe a importância do calor humano. Como que a gente vai chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sem que a gente tenha essa vivência, esse dia a dia. Então, esse é o nosso papel principal, é levar esse entendimento, é romper as barreiras, porque quem está no físico hoje, infelizmente, morre. Qual empresa hoje que não está no digital e sobrevive? É muito difícil, porque as pessoas acessam. Se você pergunta o nome para alguém, o que você faz? Vai lá no Instagram e coloca para ver o que a pessoa faz, qual é o ciclo de amizade dela, o que ela gosta de fazer. Então é a mesma coisa. A gente utiliza do online para poder proporcionar essa visão de reino. É verdade, pastor. Hoje em dia não é nem mais WhatsApp, nem com o seu nome, é com o seu Instagram, né? Pastor, agora queria que você falasse um pouquinho sobre a impressão que o senhor está tendo da Conferência Atitude Brasil. Olha, está sendo um marco. Toda a conferência que a nossa igreja faz é uma experiência diferente. Eu estava falando agora com o pessoal do Instagram que eu estou digerindo ainda a palavra do pastor Ebiúber, que foi a primeira ministração. Então a gente tira aprendizados, ensinamentos, técnicas para a gente colocar em prática no dia a dia. E a frase que me marcou foi a que o pastor Ebiúber falou. A falta de procura no discipulado inibe a intimidade, então acaba atrapalhando a pessoa de confessar uma tentação, de confessar um pecado e romper barreiras. Então, já que a nossa visão é romper barreiras através do digital, eu estou analisando o que eu preciso romper, o que eu preciso mudar no meu discipulado, no meu pastoreio e no meu próprio acompanhamento. Pastor, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito bacana conversar com o senhor. Amém, eu que agradeço, que Deus abençoe você. E se não tiver uma Igreja Batista Atitude próxima, é só você procurar no YouTube, no Instagram, Atitude Global Church, que você vai achar os nossos canais, a gente vai achar a célula, vamos indicar para você um culto e a gente também faz a tradução de material para outros idiomas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É isso aí, a gente segue acompanhando aqui a Conferência Atitude Brasil. A gente segue acompanhando a Conferência Atitude Brasil e ao meu lado o vice-presidente da Fundação Cidades Históricas, Luizinho. Tudo bem, Luizinho? Tudo bem, Luizinho com Z, pronto aí para servir. Agora, Luizinho, se Jesus tivesse que multiplicar qualquer coisa do seu almoço, o que o senhor pediria para ele multiplicar? O pão. Interessante, porque a maioria das pessoas aqui falaram carne. Não, o pão. Porque se nós observarmos, se você senta numa mesa de um israelita, o que tem que ter na mesa do israelita é pão e vinho. O vinho com um significado maior que é sangue e o pão que é o alimento. A própria palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida, mas no entanto ele deu a sua carne, o seu corpo, para que fosse dilacerada e lá na cruz do Calvário pudesse nos dar vida e vida em abundância. Por isso que eu escolho o pão. Gente, resposta interessante, inteligente e respaldada na Bíblia, né, Luizinho? Aleluia, é isso mesmo. Pastor, agora conta pra gente como que tá a Bem Mais TV, como é que o senhor avalia o trabalho, o crescimento da emissora? Olha só, a Bem Mais TV ela tem uma história, e é uma história bem ímpar. Nós começamos em abril do ano de 2014. O nome não era Bem Mais TV a princípio.
depois que o Paulo, que é aquele que faz toda essa parte de transmissão, é o diretor, ele trouxe o nome para ser Bem Mais TV, e efetivamente o ano de 2024 e exclusivamente o ano de 2025, nós estamos vivenciando uma época totalmente atípica. Vou traduzir isso. Nós estamos alçando altos voos. É como se nós estivéssemos naquele maior avião do mundo de carga, chamado Antonov. E o Paulo está conduzindo o Antonov agora. Nós estamos altamente felizes, muito felizes mesmo. A gente falou um pouquinho ali com o pessoal da Atitude TV sobre, né, o nosso canal, onde estamos. Agora, pastor Luizinho, você está aqui na conferência Atitude Brasil. Conta pra gente o que você está achando da conferência. Excelente. Falar da conferência, que agora não é o nome Conferência Brasil, né? Ela começou com o nome Conferência Brasil, da nossa igreja, do pastor Josué Valão de Oliveira Júnior, que é nosso pastor sênior, mudou para a MPS. Por quê? Porque nós tivemos que colocar a cara da Igreja Batista Atitude. Ou seja, nós temos um jeito próprio. Pegamos muitas informações, como o nosso pastor assim diz, pegamos sim, crescemos, adaptamos, e hoje essa conferência, ela traz exatamente uma visão celular, sim, mas uma visão também de crescimento particular, pessoal. Um detalhezinho que já foi dito hoje pelo Bispo Mano. Nós temos um chamado, ou vocação, que é a mesma coisa na palavra. Então, essa vocação, ou esse chamado, é universal. O chamado universal é para todos os cristãos, mas nós temos o chamado pessoal. E no chamado pessoal é onde entra esse relacionamento mais aprimorado, verticalizado com Jesus. E a conferência nos traz isso, não apenas a memória, mas a uma consciência das nossas responsabilidades e compromisso com o Mestre, que é Jesus. Obrigada, pastor Luizinho, pela sua entrevista. Amém. Tchau, tchau. A gente conversa agora, olha aí que responsabilidade. Estou do lado do presidente da Fundação Cidades Históricas, Marcos Ferreira. Que prazer lhe conhecer. Olá, Priscila, tudo bem? Olá, é um prazer estar falando com vocês aqui. O prazer é todo meu. A honra é toda nossa. Marcos Ferreira, posso lhe chamar assim? Claro. Posso chamar o senhor assim? Marcos, conta pra gente qual a sua expectativa para Bem Mais TV, né? Você chegou agora, tomou posse, a gente já conversou com o vice-presidente Luizinho, ele falou um pouquinho sobre a TV, mas eu queria saber o que tem de projetos para Bem Mais TV, o que você pode adiantar pra gente? Olha, a gente está tentando conectar cada vez mais a Bem Mais TV com a Igreja Batista Atitude. Então a nossa expectativa é a gente trazer a excelência da Igreja Batista Atitude e juntar com a excelência da Bem Mais TV para ficar uma super excelência, ou seja, aquilo que nós já fazemos, nós vamos pegar e lapidar o que a Igreja Batista Atitude faz para oferecer o melhor para o público. Em expertise, principalmente nas questões ministeriais. A nossa igreja, ela sabe fazer muito bem as questões ministeriais e a Bem Mais TV sabe entregar melhor, sabe comunicar melhor ao público. Então a nossa ideia é isso. E aí, em cada parte que a gente entrega internamente, a gente quer entregar também externamente através da Bem Mais TV. Marcos, agora você recebeu esse cargo de presidente da Fundação Cidades Históricas. Conta pra gente como é que foi o convite, como que surgiu, quem te indicou? Olha, quem indicou foi o pastor Josué. Foi um convite que acabou sendo um pouco inusitado, mas na minha vida toda eu sempre trabalhei com a missão que eu tinha que cumprir e com desafios, então, e aprender também a se apaixonar por aquilo que eu faço. Então eu já sou um apaixonado pela Bem Mais TV, eu já conheço um pouco da missão da Bem Mais TV e eu estou aqui para a gente poder enfrentar os desafios juntos. E Marcos, falando de desafio, qual foi o seu maior desafio até então no cargo como presidente? Olha, o maior desafio foi a gente superar algumas dificuldades que têm surgido, que a gente só conhece quando a gente começa a caminhar.
O jornalismo bem mais no ar conversa agora com Capote, ele que é supervisor de comunicação aqui da Igreja Batista Atitude. E aí, Capote, o que você está achando da conferência? Primeiramente, queria agradecer o pessoal da Bem Mais TV, a Priscila, o Paulo, pela honra de estar aqui representando a Atitude Creative, né? E está sendo um prazer enorme conduzir essa galera, conduzir essa equipe aqui hoje na Conferência Atitude Brasil. A gente teve bastante desafio para poder montar toda essa cobertura, toda essa estrutura para poder chegar aqui e realizar a melhor cobertura possível, porque a gente sabe que a gente não está fazendo nada para nós e sim para Deus. Legal. Capote, agora esse é um dos trabalhos mais importantes de vocês, né? Vocês cuidam da comunicação no geral como um todo. Eu queria saber, você falou de desafios, qual foi o seu maior desafio nessa supervisão? Você já participou de outras conferências da Atitude, mas dessa conferência específica, teve algo que foi mais desafiador para você? Eu acho que o mais desafiador para todos nós que fazemos parte aqui da equipe de comunicação, acho que foi a questão de passar a essência da visão da nossa igreja. Porque a gente sempre tem a noção de que a gente precisa ter o elo de juntar tanto a visão com a comunicação sendo algo atual e atrativo para o público. Então, a maior dificuldade foi essa, de trazer um conceito da visão, trazer conceitos antigos que a gente já trouxe em outras conferências Atitudes para a cultura que a gente está querendo implantar hoje. Então, para trazer a visão da nossa igreja. Então, a maior dificuldade foi essa, mas graças a Deus, graças à nossa equipe aqui também dirigida pelo Magno, a gente conseguiu tirar de letra e hoje está entregando, né, uma cobertura de conferência maravilhosa. Capote, como vocês definiram a identidade visual da conferência? Você mesmo que responde por isso? Aí eu vou deixar para o meu amigo Newton para falar um pouquinho mais sobre os aspectos, mas tem algo muito interessante, né, que passou no meio disso. A gente rascunhou, desenhou bastante, está planejando aí praticamente desde que o ano se iniciou, para hoje chegar aqui, já digamos aí quase abril, final de março, e a gente ter uma identidade bem definida, algo bem legal assim para poder passar e impactar as outras pessoas. Como vocês definiram a identidade visual da Conferência Atitude Brasil e qual foi a inspiração desse design? Bom, então, tudo que nós fazemos aqui tem um propósito, né? E quando passaram pra gente o propósito da conferência, a gente logo já pensou assim de cara no que a gente vai planejando, rascunhando, como o Capote falou, mas a gente baseou toda a identidade visual da conferência no retrô, né? Em coisas antigas. Então a gente puxou um retrô ali, não um retrô para os anos 80, mas um retrô ali anos 90, 2000. Aí você vai ver muito na identidade visual o celular antigo, uma TV antiga, porque nós queremos trazer essa coisa no visual também, de coisas que se passaram, né, e que a gente pode, como a Bíblia diz, trazer esperança, as coisas passaram já, né, então a gente baseou nisso, porque tudo que a gente faz tem um propósito, uma base e uma base bíblica, né, a gente não cria nada assim, da nossa cabeça, né, só porque é bonito ou só porque tá na moda e tal, a gente sempre tenta trazer algo que linke com o que Deus está trazendo pra gente, o que a gente está vivendo aqui em Deus. Agora falando sobre antigo, já nos 45 do segundo tempo, surgiu uma trend do nada nas redes sociais, que foi a trend Anime Gibi. E é um desenho bastante antigo, mas que vocês pegaram carona e entraram na trend e conseguiram obter o resultado que vocês queriam. Por que vocês decidiram entrar nessa trend? Cara, então, acho que tudo que a gente faz aqui, a gente sempre tenta comunicar com o público, né? O que a galera tá vivendo. E eu tava falando Capote um dia antes, mostrei pra ele assim, ele viu, pô, já vi e tal. E a gente conversou, caramba, como é que faz isso? Aí eu fui pra casa, pesquisei, vi que um amigo meu tinha feito. Eu falei, mano, vou tentar fazer. Aí eu consegui fazer pra mim. Só que no outro dia a gente chegou aqui e todo mundo tentou fazer, começou a fazer. Então, assim, não foi só uma coisa de uma ou duas pessoas. A comunicação inteira se uniu pra tentar fazer essa trend. E aí quando a gente conseguiu fazer, foi assim, todo mundo saiu comemorando e tal. E a gente embarcou nessa trend e acabou que, assim, mano, deu muito certo, sabe? Deu um resultado muito bom, né, na rede social. E, cara, eu acho que a comunicação ela sempre tem que estar falando com o público, sempre tem que estar atenta ao que está acontecendo.
né? Então a gente sempre está ligado no que está acontecendo de trend. Ir aonde o público está indo, é isso? Isso, comunicar com a galera que a gente que participa, né, da igreja, da comunicação e tal, porque a gente não pode ficar nichado numa bolha, né? Tipo assim, as pessoas podem ver a comunicação da igreja como, nossa, eles são tão antenados quanto qualquer outro lugar da internet, entendeu? Perfeito. E agora algumas pessoas acabam considerando que essa tendência, né, da cultura pop pode ser ruim ou até desviar o foco do cristão. Como é que vocês reagem a esse tipo de opiniões? Cara, eu acredito que é o seguinte, é uma coisa que a gente até diferencia um pouco de outras comunicações de igreja. Por exemplo, a gente até recebeu uma visita um dia desse aqui e a pessoa falou o seguinte: nossa, vocês sempre estão fazendo algumas ligados no que está acontecendo e, tipo assim, sempre mostrando, tipo, Rio de Janeiro, as coisas e tal. E a gente falou o seguinte: cara, a gente é uma igreja da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, e é o público que a gente comunica. Então, para que a gente vai ficar preso numa bolha gospel, sabe? Sempre fazendo aquelas coisas que toda igreja sempre faz, se a gente pode comunicar o que essa galera vive, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa, ela tá trabalhando durante a semana na Zona Sul, Madureira, Copacabana, vivendo a cultura do Rio de Janeiro. E quando ela chega sábado e domingo na igreja, é aquela coisa, sabe, quadrada. E, cara, não é isso que nós queremos comunicar, sabe? Tipo, a gente é uma igreja que comunica com as pessoas, que fala com as pessoas. É uma linguagem que elas entendem. Então, se a gente ficar preso numa bolha gospel, a gente sempre vai ficar a mesma comunicação de sempre. Vai passar anos e anos e vai ser a mesma coisa. E não é o que nós queremos fazer. Nós queremos fazer algo diferente, nós queremos comunicar com uma linguagem que não só o público gospel entende, mas lá fora também. Vocês não estão pregando apenas para convertidos, né? Não, a nossa área é totalmente ampla e a gente quer cada vez mais atrair o olhar dessa galera lá de fora. Perfeito. Obrigada pela sua entrevista. Nada. Eu decidi viver pra te adorar com todo o meu ser, vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. O jornalismo Bem Mais no Ar tem a alegria de conversar com o pastor Domingos Jardim. Ele que já foi mais de 19 vezes para o Japão, né? Tem até um jeitinho de japonês, né, pastor? Verdade, mas não sou não. Sou brasileiro mesmo, do Centro-Oeste. Graças a Deus, pastor. Assim a gente consegue conversar, porque japonês eu ainda não aprendi. Pastor, é a sua primeira vez ministrando aqui na Igreja Batista Atitude? Não, eu já vim aqui várias vezes. Eu já ministrei várias vezes aqui nessa casa. Como o Josué falou, nós somos muito amigos. Nosso tratamento é de irmão para irmão, dele para comigo e de mim para com ele. Nós temos um relacionamento de bastante amizade e ele prega lá sempre e eu prego aqui quase todo ano. E pastor, na sua ministração de hoje aqui na Conferência Atitude Brasil, qual mensagem central o Senhor transmitiu para os irmãos em Cristo? Você é a resposta. A ideia é que cada discípulo de Jesus seja a resposta do céu para a sua geração, para a sua família, para a escola, para a faculdade, para o empreendedorismo, para a tecnologia, para a comunicação, que é o que vocês estão fazendo.
e para todas as áreas, para todas as esferas da sociedade. É que a igreja seja a resposta de Deus para o Brasil e as nações. Agora, pastor, eu pude ouvir um pouquinho da sua palavra e o senhor destacou que para a gente ser resposta, a gente precisa de grandes experiências com Deus. Sim. Como a gente faz isso? A experiência com Deus, elas podem ser provocadas pelo próprio Deus. Algumas experiências, Deus toma iniciativa, como foi no caso que eu mencionei de Moisés, o Senhor veio até ele numa sarça. Mas se você for ver, por exemplo, de Jacó lutando em Peniel, ele provocou porque ele decidiu orar a noite toda. Eu diria, você provoca orando e buscando a presença do Espírito Santo. A maior de todas as experiências é a plenitude, o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Então, se você buscar, você vai encontrar, o Senhor vai vir até você, vai ter uma experiência incrível. Então, experiências podem ser promovidas por Deus, pode ser provocada pela nossa oração, jejum e busca fervorosa por mais de Deus. Agora, pastor, o senhor destacou a sua amizade com o pastor Josué Valandro Júnior, com a igreja, já esteve aqui ministrando, e o senhor sabe que a Igreja Batista Atitude tem um histórico de crescimento e expansão. Sim. Como o senhor enxerga a importância do discipulado nesse avanço do reino de Deus? Importantíssimo, porque se você crescer e não discipular, você até tem uma boa, vamos usar, clientela, ou você tem auditórios lotados. Mas esse auditório lotado de crentes sem discipulado não muda a sociedade. O que vai causar transformação social é exatamente quando você tem discípulos fazendo a diferença, repito, nas mais diferentes esferas da sociedade. Então o discipulado é o que de mais importante existe. Jesus não mandou a gente fazer adeptos, ele mandou a gente fazer discípulos. E a igreja existe para fazer discípulos parecidos com Jesus. E pastor, para a gente finalizar, para quem deseja cumprir o chamado, mas enfrenta dificuldades, inseguranças, que conselho o senhor deixa para essa pessoa? Busque o Espírito Santo, dependa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo retira todo o medo. O Espírito Santo vai te dar segurança, sabedoria, capacitação, graça e autoridade espiritual. Eu diria, estude bastante a Bíblia, ore bastante, mas busque e dependa completamente do Espírito Santo de Deus. Perfeito. Pastor, o senhor que foi mais 19 vezes para o Japão, já aprendeu a falar alguma palavrinha do meio cristão em japonês? Já. Ensina pra gente uma aí. Aleluia, kanshasimasu. E o que é isso, pastor? Só entendi o aleluia. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus, é isso. Obrigada, pastor, pela sua participação. Arigatou, né? Aí já complica. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado a você. A gente vai conversar agora com o pastor Rubem Teixeira, ele que é pastor da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, mais de 4.000 membros. 3.700 membros, chegando nos próximos dias a 4.000 membros, com 5 cultos de celebração ao domingo. É muita gente. E é por isso que a gente tem aumentado os cultos de celebração. A partir de abril, a gente vai ter que abrir o 6º culto, porque lá a nossa filosofia é não perder ninguém. E se a gente não abrir o 6º culto, para onde que vão essas pessoas? Então, até o novo templo ser inaugurado, a gente vai alocando mais um culto, e o 6º culto está pintando aí, abriu. O senhor esperava por esse crescimento? Eu esperava, no melhor dos sonhos, ser um pastor de uma igreja de 100, 150 pessoas. Mas os sonhos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. E pastor, teve medo desse crescimento? Olha, quando você se torna convicto, quando você está convicto da missão e do propósito de Deus, que é salvar as pessoas, a sua preocupação se torna por cada pessoa. Então, não há limite para você se disponibilizar e ganhar cada vez mais pessoas, tirar essas pessoas do inferno e ser um instrumento de Deus para conduzir essas pessoas à salvação eterna através de Jesus Cristo. O pastor Rubem Teixeira, durante a sua ministração aqui na Conferência Atitude Brasil, trouxe uma palavra de muito amor, muita misericórdia e estaria faltando esse sermão que o senhor trouxe aqui na Conferência Atitude, esse amor pelo perdido sem julgamento? O amor é algo que a gente precisa conquistar
esse amor de Jesus Cristo a cada dia. E a gente vive num mundo em que as pessoas, elas vivem os seus próprios interesses, as suas próprias conquistas, os seus prazeres, e muitas vezes o amor ao próximo, ele se torna em segundo plano. E é esse amor ao próximo que é o amor que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Que a gente procura alcançar esse amor através de Jesus. E somente Jesus é que pode nos capacitar a ter esse amor de forma com que todas as pessoas que estiverem ao nosso redor possam sentir esse amor de Jesus através das nossas vidas. Como? No falar, no agir, na conduta, no tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, no relacionamento com os filhos. E quando você exala esse amor de Jesus, é dessa forma que a gente vai reverberar para a sociedade. Pastor, qual foi o momento mais marcante dessa conferência, edição 2025, na avaliação do senhor? É justamente a própria conferência, ela tem esse nome, né? Conferência Atitude Brasil, MPS, que é o quê? É o cuidado com as pessoas. Então, entra para preletor, sai preletor falando de quê? Do cuidado com as pessoas, do ID de Jesus, do discipulado, que é cuidar um a um, que é você ter um mentor, que é você ter um técnico. Então, e esse despertar, esse empoderar a igreja, empoderar a liderança de que nós temos que fazer o ID, nós precisamos ganhar almas para Jesus. Então, quando agora na ministração do pastor Bom Jardim, Domingo Jardim, em que ele faz um apelo para que as pessoas exerçam o seu chamado, e a gente vê um altar repleto de pessoas. Então esse foi o momento mais marcante, que a gente vê centenas e centenas de pessoas chegando no altar e dizendo: Jesus, conte comigo, eu vou abrir uma célula, eu vou fazer a tua obra, eu vou me dispor. Então, sem dúvida, quando a gente vê homens e mulheres se dispor para fazer a vontade de Deus, isso foi o mais marcante. Durante a conferência Atitude Brasil, o pastor Josué Valandro Júnior realizou o lançamento do livro Acima do Medo. E a gente vai conversar com ele sobre o livro e sobre a conferência. O jornalismo Bem Mais no Ar conversa agora com o pastor sênior da Igreja Batista Atitude e escritor, pastor Josué Valandro Júnior. Pastor, parabéns pelo lançamento do livro. Bem, mais um livro, né? Nunca tive pretensão de ser escritor, mas as reflexões e as mensagens que Deus vai me dando acabam se tornando uma inspiração maior se forem colocadas por escrito, para que as pessoas levem, reflitam, sublinhem. E o Acima do Medo, ele tem uma temática muito interessante, porque eu afirmo que é justamente acima do teu medo que você encontra o teu propósito. Se você está fazendo alguma coisa que não envolve nenhum medo, você provavelmente não encontrou o seu propósito maior. Pelo menos o propósito maior não. E eu explico por que biblicamente vale a pena a leitura, está aí Acima do Medo disponível para você. Pastor, a gente vai passear um pouquinho sobre o livro e um pouquinho sobre a conferência. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é: o senhor já esteve abaixo do medo? Quais medos o senhor precisou enfrentar para desfrutar de tudo isso? O pessoal que está acompanhando a gente não viu, mas uma moça acabou de relatar que por conta do seu posicionamento como pastor e ministrar a palavra no YouTube, foi curada de um câncer terminal. Quais medos o senhor precisou enfrentar para receber esse tipo de testemunho aqui?
Bem, todos nós enfrentamos o medo. Não existe ninguém que é destemido. E um dos momentos cruciais na minha vida foi quando eu tive que fazer uma virada no rumo da minha vida, deixando a minha trajetória como consultor de empresa, trabalhando em grandes corporações, para ir para o interior de Minas Gerais, pastorear uma igreja, ganhar 1/3 do que eu ganhava e apostar que era a minha vida aquilo. Longe da família, longe dos meus amigos, ganhando 1/3 do que ganhava, mas vivendo o sonho que Deus colocou no meu coração. Essa foi uma grande virada. E aí Deus abençoou muito lá. E a igreja cresceu, me tornei uma pessoa conhecida em Ipatinga, Minas Gerais. E aí Deus fala para mim, para eu vir para um risco. Uma igreja com 20 e poucas pessoas, uma escola municipal, sem recursos, sem nada. E aí eu falo, é isso mesmo? E eu tive que, mais uma vez, superar o medo. Muitos disseram, olha, isso é arriscado. Mas porque eu superei o medo, olha o que aconteceu. Estamos caminhando para 100 igrejas, trabalhos sociais incríveis. É acima do medo que você tem sua maior produção, sua maior realização. Agora falando um pouquinho da conferência, logo no início o senhor já determinou ali qual seria o tom da conferência e destacou que se não fizermos o que Deus espera de nós, nós teremos fracassado. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é, como podemos discernir com clareza aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas? Você sempre que estiver fazendo a vontade de Deus, primeiro, você vai estar fazendo alguma coisa que você não depende só de você. Você tem um certo desconforto. Você precisa de Deus para fazer. Segundo, você tem que estar fazendo alguma coisa que não é contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque, por exemplo, alguém está vivendo como empresário, mas ele só nega, ele faz isso, faz aquilo. Então, não pode estar vivendo a vontade de Deus alguém que é contrário à integridade, à humildade, tudo que a Bíblia requisita da gente. Terceira coisa que é fundamental, se você quer viver o plano de Deus, você precisa ter paz no coração. Paz. Você pode estar entrando numa furada humanamente falando, todo mundo assustado sem paz. A vontade de Deus pode ser um lugar perigoso, mas você sente paz. E como você tem essa paz de Cristo? Busca do Senhor, oração, Bíblia, jejum, tempo de reflexão com Deus. Deus, fala no meu coração. E se está tendo paz, vai andando. Deus vai fazer o resto. Pastor, para a gente finalizar, durante também a sua fala aqui na Conferência Atitude Brasil, o senhor mencionou o crescimento do islamismo e os desafios que o mundo enfrenta pela falta de Deus. Como a igreja pode se posicionar diante desse cenário? Nós precisamos resgatar a essência da igreja. A igreja hoje vive muito em função de si mesma. Conferências para si, pregações para si, ambiente para si, e o foco da igreja deve ser missões. Então o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que trazer uma visão de chamado pastoral, chamado missionário para a igreja. Temos que incentivar os jovens a fazerem estudo de outras línguas, para que possam ir pelo mundo anunciando o evangelho na língua de quem precisa. Não adianta eu mandar um pastor para ir pregar para brasileiro na Itália. Ajuda os brasileiros, mas eu preciso mandar alguém para falar em italiano, para o italiano. Alguém em mandarim para o chinês, e assim por diante. Então, resgatar a visão de preparo para o envio. E nós podemos, inclusive, ensinar o empreendedorismo missionário. A pessoa é treinada para que ela vá a algum país, plante uma empresa e se autobanque para que as coisas aconteçam. Nós precisamos ter estratégias claras para a formação de missionários no tempo que a gente vive, o século XXI. Então, acho que essa é a caminhada da igreja agora. É para lá que a atitude está indo. Pastor, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado pela sua gentileza. Um abraço a toda a equipe da Bem Mais TV. Um beijo a todos. E a gente segue acompanhando aqui a Conferência Atitude Brasil. O livro do pastor Josué Valandro Júnior você encontra aqui na igreja e no site dele, não é isso, pastor? É isso aí. E compre o livro Acima do Medo. Ou então Manhã com Deus, que é o meu devocional e pode abençoar a sua vida demais diariamente. Muitas empresas estão todos os dias separando 10 minutos para ler o Manhã com Deus juntos.
taxa de absenteísmo diminuindo, taxa de gente brigando diminuindo. E olha só o milagre, apareceu o livro, olha aí. Adquira ainda hoje, faça um contato com a nossa igreja, ou então entre na Editora Vida. Você pode adquirir esse livro diretamente com a Editora Vida. Deus abençoe. Fica por aqui, espero que você tenha curtido a nossa cobertura e você sabe, ó, para você rever essa cobertura completa é só acessar o nosso canal do YouTube.